semana começa com eventos importantes no Brasil e no mundo. Como falamos, a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, traz um cenário de incertezas para a economia e para o agro brasileiro. Então agora nós vamos até Brasília conversar com o nosso repórter Ricardo Araújo, que traz os bastidores deste começo de semana agitado. Boa tarde, Ricardo. Você concorda também com o Lobauer, que talvez essa falta de reciprocidade pode deixar aí umas arestas a serem aparadas aqui para o Brasil? Como é que fica o nosso agro? Bem-vindo. Olá, Priscila, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. É como o nosso entrevistado disse aí, tomara que o governo americano, Donald Trump, ele retoma esse segundo mandato com mais experiência, com, assim, digamos, talvez mais receptivo, com o restante do mundo. Então, a gente começa, assim, o mundo está com as atenções hoje voltada à posse de Donald Trump, que ocupa a Casa Branca pela segunda vez. As preocupações com a volta de Trump são muitas e são em vários segmentos, No caso do agro brasileiro, a concorrência entre os dois países deve ficar ainda mais acirrada. Lembrando que os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Mas as políticas comerciais protecionistas, que são uma característica do novo presidente americano, podem favorecer as exportações brasileiras a parceiros comerciais como a China, mas podem também atrapalhar a ampliação de mercados já existentes, assim como a abertura de novos mercados. Com uma possível retomada da guerra comercial entre os americanos e os chineses, pode favorecer o Brasil com as exportações de soja e milho ao país asiático, Como o mundo todo vive um momento de especulações diante dessa transição de governo nos Estados Unidos, é bom destacar que o Brasil se consolidou no ano passado como um dos principais exportadores de produtos agropecuários para os Estados Unidos. Outro ponto bastante aguardado por todo mundo é ver como o presidente americano vai conduzir as pautas de emissões de gases de efeito estufa, tradicionalmente desconsideradas por Trump. Nós conversamos com um economista do IPEA, o José Estáquio Ribeiro Filho, que ele faz também uma análise sobre esse momento que o mundo está vivendo com a chegada de Trump à Casa Branca. Vamos conferir. Na questão relativa ao comércio internacional, Trump ameaça intensificar o protecionismo com a China. Os Estados Unidos querem implantar uma tarifa de importação para os produtos chineses de 60%. Para se ter uma ideia, hoje a tarifa média de importação é de cerca de 11%. Qual o impacto disso na economia brasileira? O nosso país faz parte dos BRICS e, se houver a criação de uma moeda intrabloco, o governo americano vai taxar os produtos importados destes países em 100%, e isso não exclui o Brasil. Além disso, se houver aproximação do Brasil com a China, é possível que aconteça também retaliação cruzada por parte dos americanos. No que se refere à questão ambiental, é muito provável que os Estados Unidos saiam do Acordo de Paris, que prevê que os países ricos diminuam suas emissões de gases de efeito estufa e que financie países pobres na mitigação do aquecimento global, se é que ele existe. Assim, os Estados Unidos, a maior economia do planeta, não participará muito provavelmente da COP em novembro aqui no Brasil. O governo Trump deve ignorar o compromisso firmado pelo seu antecessor Joe Biden de dar $500 milhão para o Fundo de Preservação da Amazônia. O recurso entregue até o momento foi de 20%, restando, portanto, o envio dos 80%. Na minha visão, esta ruptura com a agenda ambiental fortalece
o movimento em torno da COP do agro e da produção agropecuária brasileira. Ricardo, sobre as questões ambientais, nós vamos falar mais ainda sobre esse posicionamento do Trump com o Miguel Daoud, mas eu queria também comentar com você que aqui no Brasil, essa segunda-feira, ela marca, a primeira reunião ministerial do ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele se reuniu com os 37 ministros para falar dos resultados das ações de cada um deles, nos últimos 2 anos de governo. E eu queria saber qual que é a repercussão que isso criou aí em Brasília e qual que seria aí a projeção para os próximos 2 anos aí desse mandato. O que você pode contar para a gente? Pois é, Priscila, a gente sabe que essa reunião está acontecendo na Granja do Torto, que é a residência de campo da Presidência da República, onde estão participando todos os titulares que compõem aí o primeiro escalão do governo, É hora de cada um prestar contas ao presidente Lula sobre o trabalho desenvolvido, lá no começo do governo até o momento. O que acertou, o que errou, o que está pendente, as dificuldades enfrentadas, o que agradou e não agradou, tanto o governo quanto o setor econômico, enfim. Então, a gente espera que, a partir de agora, o governo consiga trilhar um caminho menos tortuoso do que aquele que a gente tem percebido, até o momento. Assim, certas dificuldades, muito erro em comunicação, a exemplo de uma possível tributação do PIX, como aconteceu na semana passada, entre outros acontecimentos. Então, essa reunião está acontecendo lá na Granja do Torto e a gente deve ter desdobramentos no final do dia ou no decorrer dessa semana. Mas é como você falou, é o momento de agora, acertar aí essas arestas para ver o que é que vai acontecer, para ver se o governo consegue trilhar um caminho mais firme e mais convincente diante até mesmo da popularidade, principalmente junto ao mercado financeiro. Vamos ver o que está acontecendo. A gente sabe que aconteceu recentemente aí uma substituição na Secretaria de Comunicação da Presidência, com a chegada de um novo ministro. A gente sabe também que a base do governo quer a ampliação dos ministérios, aquela base dentro do Congresso. E é daí também que pode sair uma reforma ministerial mais ampla, viu, Priscila? Segue com você em São Paulo.